Olá! Em tempos de calamidades que levam milhares de pessoas a ficarem desabrigadas, mulheres e crianças sofrem em dobro. Em conflitos internacionais como guerras, isso também ocorre. A catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul, fazendo com que grupos enormes tenham tido que sair de suas casas, faz com que mulheres e suas filhas, crianças e adolescentes, tenham que conviver no mesmo abrigo com homens muitas vezes desconhecidos. Até o banheiro, às vezes, é o mesmo. À noite não há luz e não há quartos separados. A situação dá margem a casos de abuso sexual que já foram revelados às dezenas no caso do Rio Grande do Sul. Alguns abrigos chegam a ter 6.000 pessoas. Para falar da vulnerabilidade das mulheres durante catástrofes, e especialmente do Rio Grande do Sul, eu recebo aqui no Elas Pautam a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Comigo aqui também Denise Mota Dal, que é a secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres. Olá, bem-vinda, deputada, bem-vinda, secretária, aqui ao Elas Pautam. Eu queria começar com a deputada para saber como é que está a situação dessas denúncias de abusos sexuais. Deputada. Nós estamos acompanhando, mas também o governo do estado e o governo dos municípios já têm encaminhado, e em alguns casos, inclusive, os agressores, os abusadores já foram presos. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, eu acho que diante dessa tragédia, dessa catástrofe, é a exposição com que as mulheres, ainda em espaços que deveriam ser espaços de acolhimento e cuidado e segurança, um espaço que definitivamente deveria ter sido pensado e pautado para a segurança dessas mulheres, como elas ficam expostas. A gente, quando recebeu, através da comissão, algumas dessas denúncias, depois, fazendo esse encaminhamento junto do governo do estado, averigou que casos já haviam acontecendo dentro das casas. Então, inclusive, alguns desses abusadores que foram presos são justamente os amigos, ou melhor, parentes, pais, irmãos, primos, tios, casos que já ocorriam essa violência dentro de casa. Então, é uma exposição e é uma violação sistêmica das mulheres. E numa catástrofe, numa tragédia como essa, isso nos deixa ainda mais sensível, porque, em definitivo, demonstra que nós precisamos estar cada vez mais focadas nessa relação direta da construção, mas da efetivação dessas políticas. Não dá mais para a gente relevar que, em alguns casos, se tenha uma flexibilidade, porque este momento demonstra o quanto nós precisamos estar na luta em conjunto para a garantia dos direitos das mulheres e das meninas. Todas as idades. As mulheres, elas são expostas em todas as idades. Aí a gente viu de crianças de 5, 6 anos até adolescentes e mulheres também sofrendo violência nos espaços onde deveriam estar sendo cuidadas. Mas, claro, não estou aqui apontando o Estado, não é isso. Falo justamente dessa organização em que homens violam direitos das mulheres, sistemicamente. Então a gente precisa ter aí uma objetividade, acho que daqui para frente, esse momento em que vivemos aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, vai fazer com que nós tenhamos uma atenção ainda maior com essa política para as mulheres. E finalizo dizendo, o Estado do Rio Grande do Sul, há mais de 12 anos, não tem, por exemplo, uma Secretaria das Mulheres no Estado. O Estado retirou isso e isso é uma estratégia política. Agora, quando a gente vê o aumento desses casos de violação, a gente observa que, definitivamente, quando não se tem esse olhar específico, quando não se leva a sério que a política pensada e pautada para as mulheres, ela deve estar na agenda política de um Estado, depois a gente paga muito caro, e são sempre as mulheres, em especial mulheres negras, que também já ficam à margem das políticas, das prioridades, que pagam essa conta de forma muito absurda, e isso é responsabilidade política, por isso que deve estar no centro da agenda de debate. Secretária, dentro disso que a deputada falou, existem casos, por exemplo, de mulheres que já estavam até com medidas protetivas para ficar separadas dos seus companheiros ou, normalmente, dos seus companheiros, né? E aí chegam nos abrigos e se encontram de novo. Já houve casos assim, não foi? Houve casos assim. E justamente por isso que nós estamos encaminhando junto ao Fórum Nacional de Juízas de Enfrentamento à Violência Doméstica o pedido
de prorrogação automática de todas as medidas protetivas. Está previsto na Lei Maria da Penha, porém, é fundamental que isso seja consolidado. Então, essa é uma das iniciativas do Ministério das Mulheres. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, imediatamente após a tragédia climática, já naquela semana onde a situação se agravou muito, convidou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para uma reunião online. E foi a partir daquela reunião que nós tivemos acesso a diversas denúncias. Denúncias de abuso sexual de crianças, de violação de medidas protetivas, de diversos tipos de violências contra as mulheres. E então, fizemos uma visita no Dia das Mães, a ministra Cida Gonçalves fez uma visita ao estado do Rio Grande do Sul, eu acompanhei essa visita e fizemos uma reunião com o Conselho, onde diversos movimentos sociais, entidades do movimento feminista, do movimento das mulheres sem terra, do movimento LGBTQIA+, do movimento das mulheres negras, bom, diversos setores, apresentaram muitas dessas demandas que nós já tínhamos ouvido online. Então, a ministra Cida propôs ao governador Eduardo Leite a consolidação de um protocolo de atendimento de emergência às mulheres em situação de violência. Esse protocolo está sendo finalizado essa semana, para que nós possamos organizar o atendimento das mulheres. A partir dali, já começaram, não é, deputada, alguns abrigos. Nós estamos com uma equipe do Ministério das Mulheres lá essa semana, exclusivos para as mulheres. Então, já começou a se organizar um pouco melhor a situação e esse protocolo pretendemos que seja apresentado ao governador Eduardo Leite e a ministra Cida Gonçalves também, junto com ele, assinarão. Será publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, para que se tenha uma base formal de como esse atendimento precisa ser feito. E o que a senhora pode adiantar desse protocolo? Posso. E eu gostaria também de acrescentar e concordar com a deputada Dayana que, infelizmente, muitos dos casos que nós recebemos foram de parentes que já abusavam de meninas dentro de casa e a situação de exposição, porque como você disse, Mariana, no abrigo ficam as pessoas muito próximas, sem privacidade. E devido à exposição, foi descoberto um abusador familiar, porque os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o abusador, na maioria das vezes, e o violentador está dentro de casa. Então a preocupação é dupla, com estranhos que podem circular pelos abrigos ou mesmo pessoas que estão trabalhando e as mulheres em situação de vulnerabilidade serem abusadas, mas com abusos familiares que nessa situação ficam também mais expostos e nós podemos interferir. E essa questão dos banheiros à noite, né, deputada? Imagina você um banheiro num lugar que não tem luz, o homem pode até estar olhando, né, se for uma pessoa já com uma intenção, uma má intenção, e estão acontecendo muitos casos dentro dos banheiros, né? Essa insegurança, é isso, a gente trata essas questões como, nesses espaços em específico, como um reflexo da sociedade, de fato é isso, onde as mulheres elas não estão seguras em local algum. A gente tem observado muito esse comportamento dentro dos abrigos e também quero saudar aqui a iniciativa em conjunto dessa organização, desse tensionamento para o governo do estado, para ter um protocolo, mas também dos abrigos específicos para mulheres e crianças. A gente sabe muito bem que tem um conjunto familiar que por vezes não quer se separar. Tem a mãe, pai, o que fazer nesse caso? Isso também e já está existindo. Mas em grande parte a gente precisa também fazer uma análise das áreas que foram afetadas junto desse percentual de pessoas que agora está acolhida em abrigos e com também a renda das mulheres. Isso, de fato, precisa ser visto. Porque quando a gente faz, quando se aprofunda, quando faz um olhar mais a fundo disso, vê que a maioria das mulheres, inclusive, são mulheres que têm aí o cuidado dos seus filhos já de forma solo há muito tempo. Então, essas mulheres que cuidam precisam... dos filhos, cuidam das mães,
cuidam da casa, cuidam de como tudo. um todo, Exatamente. né? Da família inteira. Da família toda. Então, quando se observa isso, essas iniciativas dos abrigos específicos para as mulheres, eles precisam de fato ser exaltados, porque esse é um cuidado que já tem se demonstrado necessário e muito efetivo. Eu chego do Estado recentemente e observo que se tem uma sensação maior dessa segurança por conta justamente disso que tu traz. Por exemplo, ir ao banheiro. A mulher com as crianças não conseguia sequer ter a segurança, isso é um relato. E, inclusive, o relato de uma das abrigadas, enquanto fui lá pela comissão, falou justamente isso. Eu não tinha segurança de ir ao banheiro, porque eu não sabia como iriam ficar os meus filhos. E, ao mesmo tempo, as minhas filhas, enfim, porque tem aí mulheres que chegam lá com 2, 3 filhos e crianças pequenas, mas eu quero também aproveitar desse espaço para falar do voluntariado, das voluntárias que estão nesses espaços e que têm feito um trabalho incansável para garantir também um pouco desse sossego para essas mulheres, dessa proteção. A gente, no início, inclusive, do programa, tu já vinha falando que nós temos um problema nesses espaços, e aí vem inclusive das guerras, onde as mulheres estão sempre expostas e por vezes são inclusive utilizadas como uma certa mercadoria. Quando a gente observa algo dessa natureza, numa tragédia, numa catástrofe ambiental, onde as pessoas perderam a casa, alguns perderam a vida de familiares muito próximos, a gente vê o nível da desumanidade, mas também da ineficácia, da ineficiência de uma organização política pensada para a vida dessas mulheres. Eu acho que esse é o nosso compromisso que se reforça com o Ministério das Mulheres, e também quero saudar a ministra Cida aqui em teu nome, porque acho que é necessário pensar nisso de forma mais ampla, de forma mais efetiva, mas também considerando todas as mulheres. Por que disso que nós estamos falando agora? Quando se fala da violação sistêmica desses direitos, quando a gente questiona, inclusive, alguns passos que têm de brechas, e quando nesta casa legislativa é questionada, inclusive, a Maria da Penha, agora a gente vê a importância dessa legislação, a importância dessas leis para a proteção dessas mulheres. Cada vez mais a gente vai ter que fazer esse movimento de ampliação e da garantia desses direitos e agora começar a pensar numa reestruturação, não só daquilo que é material, mas também das questões mais sensíveis, porque essas pessoas perderam a história, perderam a memória, perderam aquilo que tinha de mais próximo da sua trajetória, perderam tudo aquilo que vinham guardando em suas casas. Agora tem elas e seus filhos. Algumas famílias que se somam nesses espaços agora de acolhimento e que a gente observa que estão ali ainda não tendo ideia da dimensão, porque a gente ainda não consegue ter a dimensão total dessa tragédia, essas mulheres que são o esteio dessas famílias, elas vão precisar de um cuidado de saúde física, mental, elas vão precisar de um acolhimento, elas vão precisar de absolutamente toda esta rede. Então, nesse momento, se faz fundamental a gente organizar em conjunto essas estratégias para dar conta de tudo isso. E a proteção é o principal delas. Essas mulheres vão ter que voltar para o mercado de trabalho e a gente tem que pensar nessa proteção prolongada, uma vez que as casas, algumas estão definitivamente destruídas e outras a gente não consegue ter ideia, mas vão precisar de uma reconstrução. Fala sobre a questão da reconstrução. Isso. Eu ainda queria perguntar, para suprir a demanda de segurança, o governo do estado estava buscando policiais militares, a Brigada Militar do Estado, da Reserva. A senhora sabe como é que ficou isso? Vocês em contato com o governo do estado? E também o governo federal enviou vários militares de diversas, do Exército, etc., diversas forças. Como é que está isso? Bem, é importante ressaltar que nesse processo de abrigamento, nós temos uma diferença entre mulheres que já estão sofrendo violências e que estão com medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha, que precisam de abrigos sigilosos. E mulheres que foram resgatadas e que estão com suas filhas e filhos, não estão acompanhadas de familiares e que estão sendo encaminhadas para abrigos exclusivos para as mulheres. Porque esses abrigos exclusivos para mulheres são públicos. O endereço é público. Então, acho que na última estimativa que nós recebemos, havia mais de 40 abrigos gerais e quase que metade disso exclusivos para as mulheres.
Muitos desses abrigos foram organizados por voluntárias e voluntários e tem prazo para serem extintos, né? Muitos estão, a equipe que está lá do Ministério das Mulheres nos diz, olha, tem abrigo aqui planejado para funcionar por 1 mês. Então, nesse espaço, nesse sentido, é fundamental a interferência das políticas públicas para que esses abrigos sejam organizados de forma que o poder público assuma. E algo muito importante também é que nós abrimos, dentro do Ligue 180, o canal de denúncias, a central de atendimento às mulheres em situação de violência, a opção 7, tecle 7 para o Rio Grande do Sul, exclusiva para o Rio Grande do Sul. E todas as denúncias que nós estamos recebendo referentes ao Rio Grande do Sul, nós estamos passando para o Ministério Público, que está indo atrás dos agressores, está fazendo a apuração para que isso seja enfrentado. Então, não é só que registra-se a denúncia. Nós estamos em conexão com o Ministério Público no estado do Rio Grande do Sul e repassando essas informações. Nós recebemos a semana passada 12 denúncias, 6 eram em abrigos, onde as mulheres estavam abrigadas. Então, também tomamos mais essa iniciativa. Ademais, tem toda essa demanda de não só em relação ao enfrentamento à violência, em relação à geração de renda, porque muitas perderam fogões, produtos, máquinas de lavar, material de produção de artesanato, muitas são autônomas, pequenas empreendedoras, microempreendedoras. Dentro de casa, inclusive. Dentro de casa, e que mesmo com todos esses benefícios, porque o governo federal irá antecipar o BPC, a Bolsa Família, o fundo de garantia pode ser liberado para quem é registrado em carteira profissional, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, o imposto de renda será antecipado, mas muitas dessas mulheres são autônomas e precisam também, e aí nós estamos formulando políticas, a Secretaria de Autonomia Econômica do Ministério das Mulheres, para esse apoio mais específico, que incida sobre a situação dessas mulheres. Porque além do apoio geral, é fundamental um apoio mais direcionado para as mulheres que estão nessa situação. Gente, agora vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, porque a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ainda está no estado, mas ela gravou um depoimento a pedido da nossa equipe sobre a tragédia. A parlamentar havia destinado para esse ano R$1 milhão em emendas para a prevenção de enchentes. Vamos ouvi-la? Nessa circunstância, é evidente que a prevenção fez falta, a gente precisa investir na defesa civil, agora salvar vidas, garantir o resgate, os insumos básicos para a nossa população. Eu tenho lutado pelo auxílio emergencial para as famílias atingidas poderem reconstruir as suas vidas, e dentro desse quadro, as mulheres e as meninas são sempre muito atingidas, seja na migração, na necessidade de sair das suas casas, seja em muitos casos de violência, de abuso, que se expressaram nesses abrigos, casos de violência intrafamiliar que ali ficou visível, ou casos de violência que aconteceram nos abrigos ou mesmo dentro de casa. Então é preciso políticas públicas, como por exemplo a construção de abrigos para mulheres e meninas se protegerem, mulheres vítimas de violência doméstica e familiar se protegerem. Nós estivemos visitando um auto-organizado pelas mulheres da Birabal, junto com a deputada estadual Luciana Genro, e outros abrigos estão sendo criados em várias cidades do Rio Grande do Sul. Além disso, é fundamental a integração do 180 com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que foi um dos anúncios da ministra Cida quando teve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na semana passada. Essa luta também para a reconstrução da vida a partir do auxílio emergencial para as mulheres, chefes de família e para a população de uma forma geral. Claro, doações e donativos para enfrentar esse momento tão grave, que além de roupas, alimentos não perecíveis, água que faltou para muitos gaúchos e gaúchas, tem o tema também de higiene em relação aos materiais de higiene e de limpeza. Sobretudo no caso de higiene, o tema dos absorventes para garantir também a dignidade menstrual das mulheres que estão desabrigadas
e desalojadas. Pois é, deputada Daiane, essa questão de se conseguir esses materiais para higiene, né, da dignidade menstrual, isso também é muito importante, né? Não, isso é definitivo para o cuidado das mulheres. A gente está falando de saúde, né? E em momentos como esse, por vezes as pessoas pensam, principalmente num estado como o nosso, que é muito frio, as pessoas estão pensando em roupas e cobertas e acaba passando para um segundo plano a relação direta da dignidade menstrual. Mas dessa vez a gente já tem observado, diferente de setembro do ano passado, que teve uma movimentação mais rápida e mais efetiva para a chegada desse auxílio. Então isso também tem muito a ver com a inserção que do dessa Ministério vez das Mulheres. Dessa vez teve. E com todas essas agentes, porque são as mulheres que têm feito isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar a participação das mulheres nesse processo, desse olhar, desse cuidado mais específico, que obviamente fala da saúde. Então, a gente tem aí uma objetividade e uma rapidez maior na chegada desses auxílios, tanto para as mulheres com a relação direta da dignidade menstrual, mas também pensando nas crianças, com coisas básicas como fralda, mamadeira, todas essas coisas que as crianças utilizam, porque as pessoas saíram de casa com a roupa do corpo. Algumas foi isso, não conseguiram pegar absolutamente nada. Então, teve aí uma agilidade nesse processo e acho que isso é bem interessante e demonstra essa inserção. O Ministério foi fundamental nesse ponto, que teve aí uma atuação muito rápida de mobilização com os conselhos, o controle social que se faz muito ativo em todos os cantos e que vem aí sobre essa organização e esse direcionamento do Ministério, dos ministérios, mas falo agora em específico das mulheres, agilizando esses processos. Isso tem sido fundamental para a chegada desse auxílio, mas principalmente para a chegada na mão daquelas que mais precisam, nesse espaço, porque saíram sem absolutamente nada, assim. Deputada, a senhora também se mexeu rápido. O ano passado, a senhora entrou em contato com a Defesa Civil e nesse ano a senhora apresentou o projeto. Sim, a gente tem feito uma movimentação, até porque primeiro de tudo que é muito triste pensar que num período tão curto nós tivemos aí tantos episódios, tantas catástrofes somadas a essa que é uma movimentação que para nós do Rio Grande do Sul, mas acho que a nível de Brasil e de mundo, precisa ser pensada como uma nova realidade, que é essa mudança climática. Nós tivemos lá, no mês de setembro, foram pouco mais de 70 mortes. Agora nós já estamos com mais de 150, além dos desaparecidos. Então, a gente já começa a observar que tem uma necessidade da gente agir em várias pontas, da prevenção ao cuidado, mas também pensando nesse momento em específico no que vai ser depois, considerando que nós não tínhamos ideia do tamanho desse desastre. Nós não tínhamos ideia, obviamente, considerávamos que foi terrível, que devastou cidades que agora novamente estão devastadas. Algumas, inclusive, que não se sabe se vão retornar ao mesmo espaço. A gente, por exemplo, ali Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Arroio do Meio, a gente tem algumas cidades, Mussum, Roca Salles, que estão fora do mapa. Parte desses lugares no Vale do Taquari vai ter que ser repensado, porque o rio definitivamente já demonstrou que não vai mudar seu curso. Então nós temos que mudar a nossa estratégia e pensar em conjunto para que tenha uma mudança nessas estruturas. Mas essa ação e essa atuação é para dar conta desses momentos, porque é nossa responsabilidade. A gente precisa agir o quanto antes. Dos projetos apresentados, obviamente que foram muito rápidos por conta do tamanho do problema. A gente tem o Rio Grande do Sul, 497 cidades, mais de 460 já foram atingidas. Então, é um nível gigante de necessidade de uma atuação política nossa. Pensando nisso, os projetos são todos por aqui para suspender, por exemplo, no período dessa catástrofe e considerando um período além, o pagamento de água e luz, que eu acho que é o básico, a gente precisa olhar para isso. Pessoas que definitivamente estão fora das suas casas e que ao voltar vão precisar de um tempo para se reorganizar. Mas também a prorrogação por um período, um valor além do recebimento do BPC, para que se possa ir por 6 meses receber de forma dobrada
é necessário. A gente sabe que o governo federal está fazendo... Também está adiando vários pagamentos. Isso, está adiantando e traz de forma muito objetiva isso, do FGTS ao próprio BPC, a antecipação de muitas parcelas, assim, ó, tentando dar conta disso, mas a tragédia é gigante. E eu falo isso como quem está vivendo no dia a dia, quem está lá na ponta, tratando dessas questões muito de perto e olhando para essa realidade e com uma certa sensação, por vezes até de impotência, porque são tamanhas as necessidades. Vem da estrutura da casa ao trabalho propriamente dito, porque nós estamos aqui falando das mulheres, e a maioria das mulheres autônomas. E eu quero dar um exemplo para finalizar isso. Eu tive numa estrutura de uma cozinha comunitária que agora abre especificamente para as mulheres com seus filhos que estão com as escolas fechadas, que são terceirizadas ou mesmo que trabalham de forma autônoma e que se não vende durante o dia, à noite não tem o que botar na mesa. E são essas as mulheres que a gente vê que estão sendo mais afetadas. Por dia, ali, tem em torno de 1.500 refeições. Então, é uma força-tarefa para dar conta disso. Esses projetos, a gente sabe que fazem parte dessa grande organização, mas são justamente para colocar a responsabilidade que nos cabe enquanto legisladores e também olhar de forma muito objetiva para as necessidades específicas da nossa população num momento tão duro. Secretária, a gente está com pouco tempo, estamos terminando. Eu queria saber da senhora essa questão da reestruturação das cidades. Como é que o governo Lula vai entrar nisso junto com o governo do Estado? Bem, em primeiro Já lugar, está se pensando nisso? Para que as pessoas recomecem sua vida, foi providenciado o auxílio emergencial de R$ 5.100 para as pessoas que perderam seus bens, muitos perderam seu local de trabalho, né? Ou seu local de produção. Então, está sendo feito esse auxílio emergencial. Não há ainda um levantamento de quantas casas foram perdidas. Isso vai exigir um forte investimento em reconstrução. Como disse a deputada Dayana, é preciso ainda pensar uma... E o presidente Lula já prometeu que todo mundo vai ter suas casas. Que vai ter uma casa. Esse rearranjo das cidades, porque algumas cidades estão numa situação muito difícil, então precisarão ser rearranjadas. E dentro desse rearranjo ainda o planejamento do fornecimento da garantia de residência, né, de uma nova casa para todas as pessoas, mas também das obras de prevenção. Porque não adianta reconstruir casas se isso não for antecedido, né, se antes não houver um planejamento, né, um investimento em proteção para que possamos enfrentar as mudanças climáticas. Então, é toda uma reestruturação. No nosso caso, falando da nossa área, o Ministério das Mulheres tem a previsão de construção de casas da mulher brasileira e de centros de referência da mulher em diversas cidades do interior. Tem o terreno reservado para a Casa da Mulher Brasileira de Porto Alegre, que não foi alagado, porque fica na parte alta da cidade, e havia um planejamento. Por que eu digo havia? Por conta dessa reestruturação que nós precisaremos fazer, de implementação de centros de referência da mulher para atendimento social, psicológico, jurídico das mulheres em situação de violência em algumas cidades. Agora, nós estamos em diálogo com os movimentos, repensando a proposta. Está mantida a proposta da Casa da Mulher Brasileira de Porto Alegre, obviamente, mas em relação às cidades do interior, muitos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência estão sob as águas. Então, nós teremos que fazer um investimento melhor ali na região para a reconstrução destes serviços. E esperamos implantar esse protocolo, que garante um atendimento especial para as mulheres e crianças como um todo, respeitando as mulheres em toda a sua diversidade e autonomia, e para as mulheres em situação de violência, com medidas protetivas que precisam ir para abrigamentos sigilosos. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada, secretária. E termina aqui essa edição do Elas Pautam. Eu recebi a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que já na época das chuvas, no ano passado,
pediu providências à Defesa Civil para se lidar com esse excesso de chuvas. Também recebi Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres do Ministério das Mulheres. Você pode rever esta edição no YouTube da Câmara. Até o próximo programa.